O sonho de muitos jovens, a oportunidade de ter acesso ao ensino superior de qualidade para construir um futuro melhor para eles, para as famílias, para toda a sociedade. Mas até pouco tempo essas portas estavam fechadas para grande parte da população brasileira, principalmente a de baixa renda. Esses jovens cresceram ouvindo histórias de exclusão. Muitos avós eram analfabetos, os pais com frequência não conseguiram pisar em território chamado universidade. Aos poucos, essa história está mudando. A transformação e a democratização do acesso à universidade é o tema do debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Melhor e Mais Justo ao vivo pelo portal tvt.org.br para debater a democratização do acesso ao ensino superior. Tenho o prazer de convidar José Fernando Rey, pró-reitor de graduação da Universidade Federal da ABC, Virgínia Barros, a Vicky, presidente da União Nacional dos Estudantes, e Matheus Prado, especialista em Enem do cursinho Enfio. Bem-vindos. A educação é um direito de todos. É o que diz a Constituição Federal Brasileira de 1988. E para que esse direito vire prática, nas últimas décadas, importantes avanços ocorreram nas políticas públicas para transformar estudantes do ensino médio, principalmente os vindos de escolas públicas, em calouros nas universidades. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, criado no final da década de 90, com a função de avaliar o desempenho dos estudantes, é um marco nessa história. A partir de 2004, por exemplo, ganhou força quando o Ministério da Educação criou o programa Universidade para Todos, o ProUni. A partir daí, a nota do Enem passou a ter peso também na concessão de bolsas em algumas faculdades e universidades privadas para os estudantes de baixa renda e que vieram de escolas públicas. E hoje, o que representa o Enem? Comecemos por aí. Antes de falar do acesso propriamente, via SISU, essa plataforma na web que produziu aí uma certa inflexão no que tem sido o vestibular tradicionalmente no Brasil, o que o Enem representou e o quanto o Enem é um passo importante, quais são os problemas que ele apresenta e que outras questões estão implicadas na passagem do ensino médio para a universidade. Eu vou pedir desculpas aqui aos meus colegas homens, mas eu vou começar pelas damas. Vicky, bem-vinda de novo aqui com a gente. Muito obrigada, boa tarde. Bom, eu acho que o que representou o Enem, ele representou um passo significativo rumo a uma universidade mais democrática. Primeiro porque, ao uniformizar o instrumento de acesso ao ensino superior através do Enem, o que se observa nos últimos anos é que a diferença de nota entre um estudante de escola pública e um estudante de escola particular, ela diminui em relação aos mecanismos de ingressos tradicionais, aos vestibulares tradicionais que antes haviam nessas universidades. E também, claro, a própria lógica, a própria formulação pedagógica do Enem é diferenciada, né? Ela tenta superar aquele velho decoreba, aqueles velhos bizus que os vestibulares anteriores apresentavam. A partir do momento que também unifica o instrumento de acesso às universidades em todo o país, você força uma adaptação do ensino médio a esse novo instrumento de acesso e faz com que você consiga proporcionar discussões mais amplas sobre o significado do ensino médio, o que é que está sendo ensinado hoje no ensino médio. Então, hoje o Congresso Nacional, por exemplo, debate uma reformulação do ensino médio na educação básica do nosso país. Eu acho que muito induzido pelo Enem, que induziu essa reflexão dentro da escola brasileira. E, claro, eu acho que foi um instrumento de acesso que possibilitou também que se aumentasse o número de verbas para assistência estudantil nas universidades que aderissem ao programa. Isso é importante, em que pese as verbas para assistência estudantil no conjunto das universidades federais brasileiras ainda seja bastante incipiente. Então, é uma luta permanente do movimento estudantil, ampliação de verbas para assistência estudantil nessas instituições. Mas, uma vez que a universidade aderisse ao Enem, ela poderia ter um acréscimo na verba para assistência estudantil que era destinada para essa instituição. Fernando, bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado. E a questão do Enem, quer dizer, vem associada
sobretudo a partir de 2003, 2004 no Brasil, com um aumento da malha das universidades federais. Aliás, você pró-reitor de uma universidade federal relativamente nova aqui no Grande ABC, tá certo? Na verdade ela é nova no Grande ABC, é nova mesmo, né? Ela teve início em agosto de 2006, né? Ela ingressou no Enem, logo numa das primeiras edições, ela começou a usar as notas do Enem completamente para admissão de alunos. É importante dizer isso, né? Completamente, é usar o Enem como como estratégia de ingresso, tá certo? Instrumento. Porque muitas universidades, sobretudo particulares e tal, e até estaduais, né, usavam uma parcela na composição da nota do seu próprio vestibular, o processo seletivo, usava uma parcela dessa nota na composição, a nota do Enem, né? Aliás, isso ainda foi uma atitude corajosa da UFABC, porque a gente tinha o vestibular da VUNESP, e numa das primeiras edições do SISU, apareceu a possibilidade e a UFABC entrou no SISU com tudo, com todas as suas vagas, sem restringir ou sem criar nenhum outro mecanismo. Era a única forma de ingresso na UFABC em um sistema que ainda ninguém conhecia muito bem e sabia como ia acontecer. Naqueles primeiros anos, foi uma das escolas mais procuradas. Agora, com o aumento de oferta de vagas via SISU, a gente entrou mais ou menos em equilíbrio, quase todo ano a gente tem a mesma procura, mas é uma procura importante ainda, né, de alunos via Enem que buscam a UFABC. Depois a gente vai falar um pouco mais disso, porque, quer dizer, o SISU cria uma estratégia de democratizar o acesso, porque você não fica concentrado naquela universidade onde você se inscreveu. Na verdade, você participa de todas as universidades cujas vagas estão oferecidas pelo SISU, tá certo? Mas antes de falar disso, eu queria botar o Matheus na conversa. Matheus, obrigado pela presença. Imagina, Tuto, um prazer estar aqui, Fernando, Vicky, um prazer estar na TVT. Rodo o Brasil todo, mas quando eu estou aqui no meu ABC, onde eu moro, onde começou a minha carreira, é uma satisfação enorme. Eu costumo separar, Tuto, o Enem como política pública do que é o aumento do acesso ao ensino superior. O Enem, ele não aumenta o acesso. Nós temos claramente, a partir de 2003, nós passamos todo o governo Fernando Henrique com 45 universidades federais e aumentamos pouquíssimas vagas pontualmente. Não é o Enem que aumenta o número de vagas. Então, nós temos um programa Reúne, que todas as universidades federais, todas as 45, era um programa opcional. Diferente das universidades, eu faço uma crítica muito grande às estaduais de São Paulo, porque elas têm vinculação orçamentária, 8,57% de ICMS, elas recebem, então se você pegar os últimos 10 anos, você tem um aumento... As três juntas recebem 8,57% do ICMS. As três USP, Unesp e Unicamp. Isso no governo Quercia foi feito. Até o Adib Jatene, por exemplo, tem um texto dele muito conhecido que fala que, como que é o hospital principal ali, nós temos... No HU? Não o hospital universitário, o hospital ali perto da Paulista com a... O Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas, por exemplo, antes da vinculação, recebia um orçamento muito maior do que recebia a USP. Hoje a USP recebe um orçamento 3 vezes maior, porque houve a vinculação. Então a vinculação foi muito importante. Tá certo que essas três têm os problemas de gasto muito grande, principalmente com professores aposentados, principalmente com tal. Mas só que hoje, por exemplo, nessas três nós temos guardado lá, sem usar, o orçamento de um ano guardado e não amplia vagas. Então você aumentou cerca de 150% o orçamento e ampliou um pouco mais de 10%. Você teve a abertura da USP Leste, a Unicamp Limeira, e algum curso ali, outro ali jogado. Então não tem um aumento de vagas e um discurso conservador. Com cara de curso tecnológico, com outro... Teve uma defesa de que fosse tecnológico, teve uma resistência, não foi. Mas se você vê a USP Leste e a Unicamp Limeira, o prédio é igualzinho e a estratégia é a mesma, é um outdoor. A USP Leste não está na Zona Leste, é mais fácil quem mora na Avenida Paulista chegar na USP Leste. Aliás, o trem lá só pode entrar quem mora na comunidade do lado, tem que dar a volta. Quem vai treinar no Corinthians na Portuguesa tem que dar a volta do lado, não pode entrar ali, porque o trem é exclusivo para os estudantes. A van dos estudantes não pode entrar na USP Leste, mas pode entrar, por exemplo, chegar a emprestar para a Belgo Mineira. Eu lembro que na época, eu sou colunista do IGA, agora estou indo para o Estadão. Na época emprestaram o estacionamento Belgo Mineiro, mas os estudantes não podem entrar. Então está isolada da sociedade, mas quem mora, por exemplo, não digo em Guaianazes porque tem ônibus, mas quem mora em São Mateus demora 2 horas e meia. Quem mora na Zona Leste de verdade, quem mora no Elba, não chega. E quem mora na Paulista vai chegar lá em 1 hora e isolar. Os primeiros dias de aula, para você imaginar, que não tinha estação nova de trem,
tinha polícia ali para isolar, porque os estudantes estariam sendo ameaçados. E a lógica, quando eles falaram da USP Leste, era fazer o acesso pela localidade, que a classe média, a burguesia, não estaria disposta a ir. Se fosse verdade, que abrisse no Elba. Então, abrisse no Elba e a burguesia não iria. Então, incluir pela localização. O que aumentou, de fato, a inclusão, porque você vê uma expansão, principalmente na década de 80, muito grande nas universidades privadas. E a partir de 2003, você começa nas universidades públicas. E o que vai aumentar... Nas federais, sobretudo. Nas federais, sobretudo, não tem nenhum principalmente estado... nas federais. Nas né? federais, não tem nenhum estado que tem um grande boom. E você tem um Reúne, todas, até a Unifesp, que o pessoal duvidava, que só tinha medicina, conservador, pequeno. Eu quero ressaltar que São Paulo tem pouquíssimas universidades federais. São Paulo é o lugar mais difícil e a população que mora na capital ou na grande São Paulo tem a cultura do trabalho, tem medo de ir para outras cidades, precisa ocupar as vagas em outros lugares, porque nós só temos 3 federais aqui, Minas Gerais tem 11. Federal de São Carlos, nós temos São Carlos, e não são tão grandes. Como a UFMG. Não são grandes. Elas não são tão grandes assim. O FMG, o FRJ são as grandes curso federais. de medicina tem 7 lá em Minas Gerais. Nós temos um curso de medicina que não entra no SISU. A Unifesp acha que... Não, e tem a Federal de São Carlos também, que tem medicina. Abriu medicina agora e está com quase... sérios problemas. Com problemas, porque é PBL, uma crítica, mas é natural no início ter essa... Macaé, as medicinas novas. Agora abriu 80 vagas. O Maranhão só tinha 50 vagas, nem tinha particulares de medicina. Não tinha... Só uma coisa, Matheus. Matheus vai trazendo um monte de siglas e nomes e tal. Eventualmente, quem está nos assistindo não sabe. PBL, que ele diz, é um tipo de metodologia de ensino baseada em problemas. É aprendizagem pela resolução de problemas. Então, ao invés de ter o conteúdo, isso dá mais certo no mundo na área de saúde, mas alguns países, como a Inglaterra, como o Canadá, já tem bastante escolas de ensino médio nisso. Então, você dá um problema, o Spilett fala que aí não é, né, de verdade. Você dá um problema e, através da resolução de problemas, você aprende conteúdo, então você cria pessoas mais autônomas. Eu sou especialista também em aprendizagem pela resolução de problemas, né? Então, com o Reúne, todas as 45 aderiram. Então, o que teria que fazer? As 45 federais. Que existia naquele momento. Hoje nós temos 60. Não, aí abriu 14. A Federal do ABC porque uma tem delas. Um programa, a Federal do ABC, ela sai de uma ideia da Sociedade Brasileira da ABC, né? De fomentar um novo ensino superior, fortemente baseado nos modelos europeus. Então, como que a gente reconstrói a universidade sem que o aluno tenha que fazer a escolha por um curso, por exemplo, e dando mais liberdade de escolhas? Então, desse documento da ABC, da Academia Brasileira de Ciências, ela produziu um documento e com esse documento é que surgiu a Federal do ABC. É diferente. Então, as matérias são trimestrais, tem mais matérias para escolher, são 2 meses, chama trimestrais. São 3 quadrimestres, na verdade. São 3 quadrimestres. É de 3 meses, mais ou menos, não dá 4. 12 semanas de aula. 12 semanas de aula. Ele é muito intenso mesmo. Os alunos não têm pré-requisitos, todo mundo entra no mesmo curso. E aí cada um... Ou seja, tem um básico geral. Tem um básico, mais ou menos 40% do curso é obrigatório, ou em exatas, né, no bacharelado em Ciência e Tecnologia, ou em Humanidades, no bacharelado em Ciência e Humanidades. E desses bacharelados interdisciplinares, o aluno pode fazer qualquer disciplina da universidade e escolher o seu caminho. Então, a gente não teria 2 alunos com o mesmo histórico escolar. É quase impossível. Porque eles têm um monte de possibilidades, inclusive algumas intersecções, por isso que eles podem pegar mais de um diploma. Então, todo aluno se forma em bacharelado, um bacharel em interdisciplinar, e pode ter mais diplomas de formação específica. Engenheiro e físico, engenheiro e químico, químico e físico, químico e matemático. Então, ele escolhe um caminho particular só dele, em cima das suas opções, das opções de vida, o que gosta. Para aquele que sabe para onde quer ir, o caminho é um caminho. Para aquele que não sabe, ele pode experimentar várias coisas até decidir o que lhe interessa mais. Então, esse é um modelo onde o aluno vai construindo a sua formação e prorroga um pouco a decisão sobre o que ele quer ser. Porque um menino com 17 anos, aí você falou do ingresso, imagina um garoto com 17, 18 anos, tentando entrar na universidade, que passa por diversas provas,
com uma certa ansiedade, onde ele vai entrar, então ele tem que fazer a prova, ele tem que escolher o curso, ele tem que tomar uma série de decisões que talvez ele não esteja pronto para elas. Com uma prova única, ele entra primeiro, ele passa na prova, tem um score, em cima desse score, ele começa a fazer suas escolhas. Escolhas de universidade, escolhas de curso. E constrói um caminho acadêmico no processo. Mas ele emocionalmente menos a escolha de entrada. Tem outras consequências maravilhosas, porque você pega o bacharelado de Ciência e Tecnologia, são 1.500 vagas. Então, na hora que você faz a distribuição de cotas, porque tem 4 categorias para cotistas, então vai ter 750 vagas lá, já é 50% desde o início, sempre né? Foi 50%. Sempre foi 50%. Ela é pioneira nisso. Então, na hora que você divide nas 4 categorias, aqui em São Paulo é 32% porque você divide... afrodescendentes e... Não, primeiro você divide os 50% das cotas acima e abaixo de uma certa renda. Então, tem acima de um salário mínimo, eu não sei exatamente o valor, mas tem metade para quem tem renda e metade para quem não tem renda. Aí 30 e pouco por cento vai ficar... São a divisão pela segunda Então, vai ficar um IBGE. número perto de 150, 200. Em outros lugares, 5, 6, 7, 8 vagas, a pessoa não tem segurança. Num curso que tem, por exemplo, medicina em São Carlos com 40 vagas. Então vai 20 para a cota. Aí divide em 4 categorias. Então vai ter categoria, vai ter 2. Então você não fica com segurança. Então te dá uma segurança, tem consequências. Essa experiência foi feita anteriormente. Uma seleção às avessas, né? É bem melhor. Bom, eu preciso fazer um intervalo e, na verdade, a gente desviou um pouquinho a conversa, está muito interessante, mas a gente já está falando do modelo de universidade. Mas voltaremos a ela. Daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo.